Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou gravar para vocês a aula da nossa live de sexta-feira passada, que foi deletada sem querer, né? Aconteceu algum bug no YouTube, não sei, e no fim a live foi deletada. Como bastante gente gostou da placa, teve gente que comprou o material para fazer a placa em casa, vou gravar a aula aqui para vocês, tá? Dessa placa aqui. Vou trabalhar do outro lado igualzinho aqui para vocês, tá? Como vocês já sabem, trabalhando com placa de pinos, a primeira coisa que eu fiz, passei uma demão de verniz acrílico em toda a tábua e deixei secar bem. Feito isso, risquei aqui as divisões da nossa placa e vou começar trabalhando o centro dela. Para trabalhar aqui no centro, eu vou pegar Corocrifol, que vou diluir bastante, vou deixar bem aguada, porque eu quero que fique bem clarinho, e eu vou passar aqui no fundo da nossa parte central da placa, né, que é onde vai ficar escrita. Eu deixo bem diluída porque eu só quero dar uma tonalizada aqui no fundo do nosso pinus. Eu não quero perder os veios dele, né? Eu quero aproveitar o máximo que eu puder desses veios. Por isso que eu vou trabalhar com essa tinta bem diluída. Feito isso, vou pegar a cor âmbar, o pincel chanfrado e vou sombrear os 4 lados do centro da nossa placa. Agora eu encaixei o nosso extenso de escrita aqui no centro, eu coloquei alinhado bem aqui embaixo, porque o espaço ele dá certinho para as nossas palavras. Então eu alinhei bem aqui embaixo, porque eu vou fazer um 3D depois, então daí eu vou subir. Vou fazer a marcação das 3 palavras com a cor âmbar. Agora, eu vou pegar o nosso extenso, eu vou subir com ele um pouquinho, só para fazer aquele efeito 3D. Prendi aqui de novo e vou preencher todas as palavras até fechar com o preto.
Ó, fica um efeito bem delicado, né? Como por conta do espaço eu só puxei o stencil para cima para fazer o 3D, ficou literalmente um sombreado aqui certinho na parte de baixo, fica bem delicado. Fica um efeito bem legal. Agora, vou isolar com fita crepe as duas laterais, né? E agora a gente vai começar a trabalhar em volta da nossa placa. Agora vou trabalhar nas duas laterais, vou fazer um fundo mesclando as cores cinza e branco. Agora vou pegar a cor breu, o pincel chanfrado e eu vou sombrear só encostado na fita crepe. Então, nessas laterais de fora aqui eu não vou sombrear, tá? Só esses três lados aqui. Agora, nós vamos pegar esse stencil de fundo aqui da Joia. Ele é um fundo super neutro, já tinha comentado na live com vocês que ele combina em várias peças, né? E vou fazer nas duas faixas laterais com o azul da Prússia. Agora, inverti a fita crepe, né? Pra gente trabalhar as pontas da nossa placa. Vou passar duas demãos da cor terracota nas duas pontas.
Tá bem seco, eu vou passar uma lixa fina aqui nas pontas, só para dar uma quebrada em qualquer crespinho que eu tenha na placa. Agora, eu vou sombrear só encostado na fita crepe também, com o preto. Agora, eu vou pegar esse stencil da Litoarte, ele tem 3 desenhos que fazem uma composição entre si e a gente pode usar tanto junto numa peça quanto separado, tá? Aqui no caso, eu vou trabalhar só com essa ponteira, tá? Vou pegar uma régua e um lápis primeiro para eu não ter perigo de encaixar torto, né? Vou pegar aqui na ponta, vou medir o centro, tem quase 18. Então, vou marcar o centro aqui dos dois lados e vou fazer essa ponteira, alinhando aqui no centro a pontinha aqui, com o preto também. Agora, eu vou pegar o branco e o pincel liner e eu vou fazer algumas luzes aqui no centro das nossas letras para dar uma realçada nelas. Agora, como um upgrade, né, na nossa peça, na live eu teria terminado aqui. Quero fazer mais um detalhezinho que eu achei que combinar bem. Vou pegar o nosso stencil aqui, que a gente usou a ponteira. Aqui na lateral tem uma barrinha. Ela não é contínua, né, ela tem um corte no meio. Eu vou usar essa barrinha para fazer o acabamento aqui nas laterais da nossa placa. Eu vou encaixar ela aqui, bem na emenda das duas cores que a gente trabalhou aqui. E vou preencher dos dois lados, né, com o preto também. Para finalizar nossa peça, vou deixar a gosto de cada um, tá? Se vocês não gostarem, não precisa fazer.
Vou pegar o pincel de cabo amarelo, esse daqui é o tamanho 22. Vou pegar o preto e vou fazer um pouquinho de pátina seca só nas pontas aqui, no sentido vertical, só para dar um acabamento nas pontas da nossa placa. Feito isso, é só passar o verniz da preferência de vocês. Como é uma peça mais rústica, acredito que o verniz fosco fica mais bonito, mas quem gosta de verniz brilhante fica à vontade. O importante mesmo é proteger a peça depois de pronta, né? Vocês podem utilizar essa placa como uma placa decorativa, podem colocar gancho aqui embaixo e virar um porta-chaves, pode ser um cabideiro para bolsa. É uma placa bem reforçada, né? Ela é bem grossa, então se colocar um gancho maior aqui para pendurar a bolsa, ela aguenta tranquilamente. E é uma ótima opção não só para decorar a casa, como para presentear e vender, né? E eu tenho certeza que quando a gente entra numa casa e a gente dá de cara com uma placa dessa, amigos, lar e família, a primeira coisa que a gente deve sentir quando vê ela é o sentimento de ser bem recebido, né? Você tá sendo bem recebido nessa casa. Eu acho que essa placa traz muito disso e espero que vocês tenham gostado e que dê mais inspiração para vocês, para as próximas peças, para os próximos trabalhos de vocês. Obrigada mais uma vez por todo o carinho, tantas mensagens, tantas curtidas, né? O compartilhamento, tudo, por tanto ajuda. Agradeço de coração. Tá aqui nossa aula, não ficou perdida não. Eu falei que ia repor e repus aqui. E é isso. Obrigada por tudo. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.